Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma vez que nós nos encaminhamos pouco a pouco para o término do tempo litúrgico da Quaresma, a liturgia da palavra, de um modo particular através do Evangelho, nos coloca diante da experiência do testemunho amoroso de Jesus. Jesus que assume a sua missão de Messias Salvador. Jesus que realiza plenamente a vontade de Deus nosso Pai em favor da salvação da humanidade. E por isso, pouco a pouco nós nos deparamos com trechos do Evangelho em que, infelizmente, algumas pessoas começam a tramar a morte de nosso Senhor. Algumas pessoas, justamente movidas pelo mistério do mal, pelo mistério do pecado, mistério este que brota do coração humano, algumas pessoas começam a se incomodar em relação a Jesus e começam a tramar a sua morte. É claro que um belo dia Jesus, em uma de suas pregações, em um de seus ensinamentos, disse claramente: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. Jesus, ele tinha clareza que estavam tramando a sua morte, mas ele fez desse momento uma oportunidade para se entregar na cruz pela salvação da humanidade. É impressionante, irmãos e irmãs, percebermos a forma como Jesus, ele responde às investidas do mal, as investidas do mistério do pecado que também quer destruí-lo, que também quer silenciá-lo, que Jesus não ensine mais as coisas de Deus, que Jesus não testemunhe mais as coisas de Deus. É impressionante a forma como Jesus responde. Faz daquela oportunidade de perseguição e de morte
uma oportunidade para realizar plenamente a vontade de Deus, cumprir a sua missão de Messias Salvador. No Evangelho de hoje, o evangelista São João diz que Jesus estava percorrendo a região da Galileia, essa região onde ele foi criado. A cidade de Nazaré está ali dentro da região da Galileia, como também a cidade de Caná, Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho, não é verdade? Também nós temos ali na região da Galileia o lago de Genezaré, que é o mar de Tiberíades, o mar da Galileia. E tantos outros lugares por onde Jesus percorreu na Galileia, pregando a palavra de Deus, pregando o reino de Deus, para a salvação dos pobres, para a salvação dos humildes, para a salvação dos marginalizados. Jesus, ele compromete a sua vida com o bem, com o amor, com a justiça. E dessa forma, ele se revela como Filho de Deus. E dessa forma, fazendo o bem, pregando o bem, dando perdão, reconciliando os corações humanos com o coração de Deus, ele se revela como Filho de Deus Salvador. E claro, o mistério do mal não suporta. E os que estão comprometidos com o mal não suportam quem prega, quem testemunha o bem, a verdade e o amor. Então, como diz São João no texto de hoje, no Evangelho de hoje, aproximava-se a festa judaica das tendas, ocasião importante para que as pessoas pudessem fazer uma profunda reflexão. A festa das tendas, irmãos e irmãs, esta festa, ela é celebrada pelos judeus, inclusive nos dias atuais, nos nossos tempos. Os judeus celebram a festa das tendas. É uma festa que faz memória ao evento da Páscoa dos hebreus, quando, guiados por Moisés, o povo de Deus foi liberto pela escravidão do Egito. O povo depois, durante 40 anos, peregrina no deserto, rumo à terra prometida. E depois dos 40 anos, toma posse da terra prometida. E com aquela vida mais estável na terra prometida, o povo inclusive consegue plantar, colher os primeiros frutos. E a festa das tendas é uma festa também comemorativa dos primeiros frutos da terra, que eram ofertados em gratidão a Deus. Mas também o povo aproveitava a festa das tendas para celebrar a memória da Páscoa dos hebreus, a libertação da escravidão do Egito. Porque durante o tempo que esse povo peregrinou no deserto, esse povo precisou criar ali, não é? Tendas para morar, para se abrigar, improvisar tendas. Então a festa das tendas é como o nosso domingo. Paramos um dia para refletir as coisas mais importantes da vida. Nessa ocasião, Jesus aproveita para se revelar como Filho de Deus Salvador, aquele que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, que veio, assumiu a nossa humanidade no ventre da Virgem Maria, para manifestar à humanidade a graça da salvação. É alguém comprometido com o bem. Quem se compromete com o bem, mais cedo ou mais tarde, sofrerá as investidas do mal. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, esse trecho do livro da sabedoria, que é um verdadeiro texto profético. Profético.
É interessante como o autor do livro da sabedoria, aqui nesse trecho, ele dá espaço para que os ímpios, os maldosos, os perversos de coração possam falar. Ele escreve isso, o autor do livro da sabedoria, ele registra a palavra dos ímpios. Armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. O justo repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Olha aqui, minha gente, que profecia linda, que nós cremos que essa profecia do livro da sabedoria se cumpre em Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Sim, continuam os ímpios. O justo tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge dos nossos caminhos como de impurezas. Ele proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. E os ímpios, portanto, se colocam ao lado do mal para tramar a morte dos justos. Meus irmãos e minhas irmãs, quem segue Jesus, quem se coloca ao lado do reino de Deus, mais cedo ou mais tarde, sofrerá também com Jesus estas infâmias, estas perseguições, estas exclusões, porque o bem incomoda aqueles corações que infelizmente se tornaram escravos do mal, escravos do pecado, se deixam dominar pelo mistério do mal. Aqui, todos nós precisamos fazer um exame de consciência. Como faziam os judeus na festa das tendas, nós também devemos parar e refletir. Será que também eu não me coloco às vezes ao lado do mal? Será que também eu não persigo, não maltrato, não fico fazendo fofoca e caluniando, tramando coisas ruins a respeito daqueles irmãos e irmãs que vivem o bem, a justiça e o amor? Porque, gente, quem não tiver pecado aqui nessa igreja, e quem me acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, quem não tiver pecado, como disse Jesus, atire a primeira pedra. E por mais justos que nós queiramos ser, infelizmente, nós também, muitas vezes, permitimos que o mistério do pecado nos leve a tramar contra as coisas boas, as obras, as maravilhas de Deus, contra as pessoas que estão ao lado do bem e da justiça. E aqui todos nós somos chamados a fazer um exame de consciência e buscar na graça de Deus a conversão. Mas, ao mesmo tempo, quem com coragem, mesmo sofrendo perseguições, calúnias, fofocas e coisas desse tipo, quem com coragem testemunha o bem, está ao lado do reino de Deus, por favor, tenha paciência, persevere nas tribulações, não desista do bem, não desista do amor, não desista da justiça, mesmo que estejam falando mal de você. E aprendamos todos a não revidar o mal com o mal, a não pagar o mal com o mal. Como fez nosso Senhor, aproveitemos essas oportunidades para fazer da nossa vida um dom agradável a Deus.
Perseverar no amor é a resposta que nós damos às investidas do mal, às manifestações do mistério da iniquidade que quer silenciar, que quer calar o reino de Deus. Peçamos a Deus que na sua misericórdia nos torne perseverantes no bem, no amor e na justiça, para que o seu reino continue a se propagar no mundo, na família, na comunidade em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.